E a gente fala de saúde agora, vamos falar do aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave aqui em Barreiras. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a pneumologista Josana Roque. Muito bem-vinda. Bom dia, Lu. Obrigada. Josana, explica pra gente o que é essa síndrome respiratória aguda grave? Bom, é um quadro respiratório grave, né, que acomete as vias aéreas inferiores. Os principais sintomas é uma tosse persistente, inicialmente um quadro tosse seca, uma febre, na maioria das vezes alta, uma queda do estado geral, o paciente fica com aquele aspecto de doença e uma queda da saturação e uma falta de ar, né, muito intensa, que é o que mais preocupa. É uma gripe? É similar, são os mesmos agentes, né, vírus, bactérias, fungos, só que é um quadro mais grave, um processo inflamatório pulmonar mais grave. Essas doenças de agora, influenza A, Covid, elas acabam se transformando nessa síndrome, tem que ter cuidado. Como é que funciona isso para entender melhor? Bom, todas as infecções pulmonares, seja ela Covid, influenza A, B, tem o rotavírus, inúmeros outros vírus, eles têm uma capacidade inflamatória, né? Isso, de acordo com o paciente, a capacidade desse agente causar um quadro mais grave, sim. Todos esses são fatores, né, de risco. Depende muito do perfil do paciente, do quadro imunológico do paciente. Tá? Você falou de perfil do paciente. Existem aqueles pacientes que têm mais probabilidade para chegar num quadro mais grave? São pacientes que têm pacientes com doença respiratória crônica, uma doença diabetes não compensada, pacientes portadores HIV, então crianças, idosos, então são grupos de risco para a maioria das doenças respiratórias, né? O processo inflamatório pulmonar, ele pode existir em qualquer fase, mas esses pacientes são mais predispostos. Como diferenciar de uma gripe comum? Eu falo isso porque meu filho recentemente foi diagnosticado com influenza A, ele teve febre alta e tal, mas como diferenciar assim, como é que essa criança ou essa pessoa está passando por um quadro mais grave? Existe uma diferença, né? Sim, a gravidade dos sintomas, né? Não é normal numa gripe comum ter queda da saturação, uma falta de ar intensa, uma tosse muito persistente, uma febre alta que não melhora. Então, assim, isso são sinais de alerta. E pacientes que acabam evoluindo com quadro de confusão mental, a gente tem que procurar assistência médica para avaliar adequadamente e não retardar o início do tratamento. São pontos que tem que chamar a atenção, né, doutora? Sim. Uma febre alta que não melhora, queda da saturação, é sempre importante ter uma avaliação médica adequada. Nessa questão, como eu citei do meu filho que teve influenza A, doutora falou o seguinte, falou, fica de olho, porque se houver apatia da criança, se houver febre persistente, e esse quadro pode migrar também para uma pneumonia, no caso? É uma inflamação, né? A pneumonia nada mais é do que uma inflamação, uma consolidação. O que vai mudar são os agentes, né? A questão da criança é que é diferente do perfil do adulto, né? A criança, muitas vezes, você não vai apresentar aqueles sintomas que a gente espera no adulto. Então, normalmente, o que o pediatra observa? Estado geral, se a criança está ativa, se está comendo, se está dormindo bem. Então, a gente fica mais tranquila. Não é o meu perfil de paciente, então, assim, não consigo te dar muito detalhe. Mas o adulto acaba sendo aquele quadro mais típico que a gente espera, né? Que o paciente ele começa a ficar perda do apetite, começa a ter uma dispneia intensa no paciente que não tinha histórico prévio. Hoje, por conta do Covid, a maioria das pessoas tem um oxímetro em casa, então percebe que começou a cair a saturação da relação ao basal. Então, tudo isso já é um sinal de que não é uma gripe comum, né? Foi veiculado recentemente pelas mídias que no HO muitos casos mais graves surgiram. Eu queria que você falasse um pouquinho quais os cuidados que a gente precisa ter para evitar chegar num quadro como esse. Bom, os cuidados são os mesmos de qualquer quadro infeccioso respiratório. Então, higiene adequada das mãos, uso de máscara,
principalmente as pessoas que têm sintomas respiratórios, tanto que na época do Covid, que a gente usava máscara, houve uma redução importante desses casos causados por influenza e outros vírus, né? Era muito associado ao Covid, porque o Covid é um importante fator para o quadro, mas não tinha tantos outros viroses. Por quê? Porque o uso de máscara, uso de higienização adequada das mãos, seja com álcool, seja lavando bem. Tá? Doutora, evitar aglomeração. A aglomeração, geralmente, nesse período, né, um período mais frio. Queria que você falasse de tratamento. Como é que é feito o tratamento nesses casos dessa síndrome mais aguda, né? Os casos mais graves, moderada grave, a gente orienta a internação hospitalar. E aí, o suporte ventilatório, aí depende da gravidade, né? Se vai ser entubado, se vai ser com, a gente fala VNI, que é uma ventilação... não necessitando de ventilação mecânica, oxigênio por catéter. Então, assim, de acordo com a dificuldade de troca gasosa, a gente vai definir qual é o tratamento, mas o principal é o suporte ventilatório desse paciente. Descobrir o agente causador, se for uma bactéria, tratar com antibiótico, se for fungo, antifúngico, se for vírus, o antiviral. Então, assim, descobrir qual é o provável agente e iniciar o tratamento direcionado. E tratamento de suporte com anti-inflamatório pulmonar, né? Que a gente fala assim, os anti-inflamatórios para o pulmão é o corticoide, em alguns casos a gente precisa usar o corticoide, tratamento de sintomas, controle de febre, suporte geral do paciente. Geralmente essas doenças de inverno, elas causam muita tosse. Quanto tempo a gente pode observar um paciente que é normal ter essa tosse ou acende aquele alerta, não, preciso levar ao médico? Uma tosse que está ali persistindo mais de uma semana, se tiver leve, vai observando. Agora, se for uma tosse persistente, mais de 7 dias, é bom, sim, ter uma avaliação especializada. Eu acho que é a terceira vez que eu falo para você, tosse não é normal. Então, a gente espera ali um quadro viral em torno de 7 dias. Se essa tosse ficar muito persistente, intensa, associada a outros sintomas, esse paciente precisa ser avaliado por um especialista. Só para a gente finalizar, é um período que exige alerta. A senhora trouxe alguns cuidados necessários e essenciais. Queria que deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a nossa programação. Bom, primeiro é ter o cuidado. Agora é época as vias aéreas estão mais ressecadas, o frio, acaba ocorrendo muita aglomeração. Então, ter o cuidado, você que está gripado, está com sintomas gripais, use máscara. Além de se proteger de outros agentes infecciosos, você está protegendo quem está ao seu lado, né? Higienização das mãos, o uso de evitar a automedicação, porque isso é muito importante. Infelizmente, o Brasil tem uma automedicação e às vezes o paciente já chega no hospital num quadro muito grave. Então, assim, ter o cuidado de não retardar essa assistência médica. Queria muito agradecer. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço.